Fala, minha tropa do Conduta Militar, professor Borbas aqui, e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como deve ser a revisão para História e Geografia, assuntos muito importantes que vocês têm que dominar muito bem para ir bem tanto na prova da SpaceX quanto na prova da ESA. E, para quem não sabe, eu passei na SpaceX em 2020 acertando 11 das 12 questões de História, também tive uma excelente nota em Geografia. Detalhe, História e Geografia são muito importantes, muita gente não dá muita importância. Porém, se você for olhar, por exemplo, a nota de corte de geografia do concurso do ano passado foi de 33,3, o que te dá aproximadamente ali 4 questões de uma prova de 12. Ou seja, a mediana é muito baixa. Isso mostra o quê? Que a prova é bem complicada. Mas antes de dar esse passo a passo, eu não posso deixar de lembrar que você que conheceu a gente agora, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo, curta esse vídeo, comenta e compartilhe com o guerreiro que está no papiro junto contigo. Então vamos lá. Mestre, por que revisar? Filhão, você estuda um assunto e quando passa 2, 3 semanas, 4, enfim, o que vai acontecer? Vai cair no esquecimento. Se você não tiver contato com aquele assunto novamente, a sua mente vai acabar deletando aquele conhecimento. E aí vai chegar na hora da sua prova, se você não tiver revisado, vai dar aquele branco e você não vai conseguir marcar a opção correta. Se não marca a opção correta, não passa na prova. Então, revisões são extremamente importantes. Ah, mas de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer? Ao longo desse vídeo, eu vou te explicar. E olha só, para quem ficar até o final desse vídeo, eu tenho um presentaço para quem vai fazer a prova da SpaceX. Então, fica aí que no final do vídeo eu vou revelar o que é. Bom, vamos lá. Você começa a estudar História e Geografia. Como se estuda, mestre? Você vai começar ali assistindo a aula, padrão, com muita atenção, porque é importante, né? Você não pode assistir uma aula e ficar viajando, porque você está apenas perdendo seu tempo se faz isso. E aí, ao longo da aula, você vai fazendo pequenas anotações do que você acha importante, do que o professor estiver falando. Depois, vai montar um breve resumo e vai partir para fazer as questões. Checklist ali de como ter uma boa preparação. E aí, você deve o quê? Revisar. Mas quando que eu vou revisar? Então, existem dois tipos de revisões diferentes que eu fazia e que me ajudou e muito. Como eram? Primeiro, a revisão do final de semana, clássica. Durante os dias da semana, o que você vai fazer? Você vai estudar matérias novas. Então, você vai pegar assuntos novos. No final de semana, você revisa o que foi visto durante os dias úteis. E aí, tudo bem. Ah, mas e a outra forma que você falou? Seguinte, o que eu fazia? Antes de iniciar um novo assunto, eu voltava na matéria que eu tinha acabado de ver. Então, por exemplo, você pega a parte de história. Dois assuntos que vêm logo em sequência. Você estuda a Segunda Guerra Mundial e depois começa a estudar o pós-guerra, o Guerra Fria. Beleza. Então, o que eu fazia? Antes de começar a Guerra Fria, naquele dia que seria uma matéria nova, eu voltava, revisava os assuntos da Segunda Guerra Mundial para estar com aqueles conhecimentos de novo mais próximos a mim, para depois sim iniciar o conteúdo de Guerra Fria. Ah, mas como que você fazia isso? Eu fazia por meio de resumos. E é aí que tá. Muita gente tem muita dificuldade e não sabe como fazer um resumo eficiente. Olha o que, por exemplo, o professor fala, vai copiando tudo, ou se não pega um livro didático e sai fazendo páginas e páginas de resumo, o que não é o correto a ser feito, porque você vai perder muito tempo e vai ter um papel muito extenso e pouco tempo para estudar, porque são muitas matérias e você vai acabar se perdendo. Então, como que eu faço para ter um resumo eficiente? Estou aqui com alguns dos meus resumos, olha só. Resumos que eu fiz quando estava estudando para a SpaceX, tanto de História quanto de Geografia. E se você perceber bem, ó, vou pegar aqui um resumo, por exemplo, de Era Vargas. Como se faz um resumo eficiente? Vou mostrar aqui na prática para você. Por exemplo, você coloca aqui ó, o título do assunto. Ó, Era Vargas. Foi de quando? De 1930 até 1940. Beleza, já colocou a data. Agora, vamos lá. Início, tem aqui, ponto 1, governo provisório. E aí, você vai e coloca as características. Mas como que eu coloco essas características, mestre? Fazendo páginas e páginas, linhas e linhas? Não, cara, olha só. Uma linha. Nem uma linha, porque isso aqui nem é uma folha inteira. Ó. É meia folha e você pega metade dessa linha, dessa meia folha. Então, é resumo mesmo. Então, características principais, ó, caráter centralizador, suspensão da Constituição de 1891 e por aí vai. É nesse estilo que você tem que pautar o seu estudo. Por quê? Você vai estudar, vai ver a aula, vai ler o material teórico e vai fazer revisões. Você precisa de algo que direcione o seu estudo para fazer essa revisão. Porque como que você vai revisar? Vai ver a aula de novo?
Aí depois você vai pegar para ler tudo de novo. Então você não está revisando, você está estudando novamente tudo aquilo. E o intuito da revisão é você ser mais rápido, ser mais prático, mais direto. E aí você precisa ter em mãos resumos desse tipo. Então, por exemplo, você viu o assunto, retomando aquela ideia de que, primeiro, você vai revisar o que você viu para depois avançar. Como que eu sei se eu estou sabendo legal ou não? Quando você pega o resumo que você fez dessa forma aqui, sintética, e sem olhar para o resumo, você consegue relembrar as características principais. Muito tempo que eu não estudo História e Geografia, então aqui eu não vou chegar e vou falar para você, a Era Vargas tem essas e essas características. Mas, por exemplo, eu dou aula de matemática. Matemática é muito tranquilo para mim. Então, eu tenho esses conhecimentos muito bem definidos. Então, o que é saber de cabeça sem precisar olhar? Por exemplo, vou pegar um assunto aqui qualquer. É a função afim. Aí você fala da função afim, o que é? Função do primeiro grau, tem a forma f de x é igual a x mais b, a coeficiente angular, b coeficiente linear, onde o gráfico corta o eixo y. É isso, é você lembrar de um assunto e saber as características de cor na sua cabeça sem precisar olhar. Quando você faz isso, pode contar que você vai ser bem sucedido na hora da sua prova, porque o conhecimento foi para sua cabeça. Agora, se você só estuda, não revisa, e fala, não, conteúdo, mais conteúdo, o que vai acontecer? Vai cair no esquecimento, você nem sabe se aprendeu aquilo porque não se testa, e aí chega na prova, acha que, eu vi o edital completo. Muita gente aí fala, não, tem que acabar o edital em 3 meses, acabar o edital em 5 meses. Tanto tempo antes da prova. Cara, você tem que aprender. Você tem que aprender para chegar lá na hora da prova e fazer, porque o que vai cair na prova é o que está lá no edital. Então, se você pegar para estudar tudo de forma com muita qualidade, você vai chegar lá e vai arrebentar. Agora, ver por ver, isso não vai adiantar absolutamente nada. Ah, mestre, mas vai dar muito trabalho fazer desse jeito. Filhão, quem falou que para passar numa prova como a SpaceX ou num concurso como essa, seria fácil? Olha a quantidade de candidatos e olha a quantidade de vagas. Olha o nível de dificuldade das provas. Se fosse fácil, estava todo mundo hoje bem de vida, oficial do Exército, ou sargento do Exército, ou de qualquer outra prova sendo bem aprovado. Então, o que você tem que ter? Esforço e dedicação. É desse jeito que você vai conseguir alcançar alguma coisa na sua vida. E olha só, para quem vai fazer a prova da SpaceX, se liga, porque na semana que vem, dos dias 17 a 19, eu vou passar para você somente aquilo que você precisa saber para passar com qualidade na prova da SpaceX. Eu vou te ensinar melhor, de uma maneira mais aprofundada, como fazer esses resumos, como estudar história, geografia, revisar. E mais importante, como você garantir no mínimo 16 questões na prova de matemática, que já é uma quantidade suficiente para você ter uma classificação nessa matéria. Vou fazer inúmeras questões dos assuntos que mais caem e no nosso padrão sempre muito bisurado. Então não perca. Eu vou deixar o link para você se inscrever nessa Semana da Matemática em algum ponto aqui na descrição ou nos comentários. E se você gostou desse vídeo, já sabe, não deixe de curtir, compartilhar com o Guerreiro e comentar aqui como que você faz as suas revisões e se vai participar da melhor semana da matemática que já teve na internet para a SpaceX. Forte abraço e tamo junto!